noite, meus irmãos. Mais uma vez, juntinhos, aqui pela internet, né? Estamos aqui, ao SEAV nos unindo com as palavras de Emmanuel, nos trazendo Jesus bem de perto. Obrigada, meus irmãos. Em nome de Jesus, vamos estudar mais um dos livros da coleção Fonte Viva no dia de hoje. Hoje vamos estudar o Fonte Viva, que é o primeiro, né? Ditado por Emmanuel na psicografia de Chico Xavier. Vamos estudar a questão 88 do livro que já falamos, Caindo em Si. Caindo, porém, em si, Lucas 15, 17. Este pequeno trecho da parábola do filho pródigo desperta valiosas considerações a respeito da vida. O filho pródigo, nós já estudamos outro dia a respeito dessa parábola, e o filho pródigo é aquele que o pai lhe deu o que ele pedia e foi embora, e depois ele perdeu tudo, e volta para casa, e o pai o recebe de braços abertos e diz: este é o filho que eu havia perdido e que reencontrei. Então ele se sentiu muito feliz, e o filho, caindo em si, voltou para casa. Judas sonhou com o domínio político do evangelho, interessado na transformação compulsória das criaturas. Contudo, quando caiu em si, era demasiado tarde, porque o divino amigo foi entregue a juízes cruéis. Judas, um dos 12 apóstolos do Cristo, né, imaginava que Jesus havia se reunido com esses 12 apóstolos, viera em nome do Pai, como ele dizia a todos, que vinha em nome de meu Pai, para salvar os judeus do jugo romano, livrá-los daquele domínio. Mas não era o que ele pensava. Na verdade, depois que ele viu que Jesus foi entregue aos seus algozes, ele então, caindo em si, percebeu a grandiosidade de Jesus e se entregou ao suicídio pelas portas tristes do suicídio. Fugiu da vida. E Jesus foi o primeiro filho que buscou depois da ressurreição. Na verdade, Judas caiu em si e despertou para a grandiosidade de Jesus. Outras personagens da Boa Nova, porém, tornaram a si a tempo de realizarem salvadora retificação. E aqui, então, Emmanuel nos cita Maria de Magdala, e ele fala: Maria de Magdala pusera a vida íntima nas mãos de gênios perversos. Todavia, caindo em si, sob a influência do Cristo, observa o tempo perdido e conquista a mais elevada dignidade espiritual por intermédio da humildade e da renunciação. Maria era uma mulher muito sem alegria, sem vida, triste, tomada, como diziam eles, por 7 gênios perversos. Era uma mulher entregue à tristeza, à dor, muita dor. E quando ela conhece Jesus e se entrega aos caminhos de Jesus, caindo em si, ela o segue para todo sempre, até o fim de seus dias. Seguindo a Jesus, ela se tornou uma nova pessoa. Pedro, intimidado ante as ameaças de perseguição e sofrimento, nega o Mestre Divino. Entretanto, caindo em si, ao se lhe deparar o olhar compassivo de Jesus,
chora amargamente e avança resoluto para a reabilitação no apostolado. Paulo, um dos apóstolos de Jesus, aquele que era com quem Jesus tanto se dialogava muito com Pedro. E Pedro, eu falei Paulo, né? Jesus dialogava muito com Pedro. E numa dessas vezes, Jesus lhe dizia: eu vim para que tivessem vida em abundância. E ele, quando vê que Jesus é entregue aos algozes, ele tem medo. Tem medo também de ser pego. E ele então nega a Jesus. No entanto, caindo em si, ele se entrega ao Mestre para todo sempre, até o final de seus dias. Pedro se transformou num trabalhador do Cristo com poderes para curar, com poderes para servir ao semelhante como Jesus o havia preparado. Pedro caindo em si, trouxe para nós tudo o que Jesus desejava que ele fizesse. Paulo confia-se à desvairada paixão contra o cristianismo e persegue furioso todas as manifestações do evangelho nascente. No entanto, caindo em si, perante o chamado sublime do Senhor, penitencia-se dos seus erros e converte-se num dos mais brilhantes colaboradores do triunfo cristão. Paulo de Tarso, antes era chamado Saulo de Tarso, quando ele encontrou Jesus. Caindo em si, ele diz, Jesus diz a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz: o que queres, ajoelhado? O que queres que te faça? O que queres que eu faça? E o mestre diz que entre na cidade. Às portas de Damasco ele se encontrava. Que entre na cidade. E ele entra na cidade completamente cego, depois da luz que ele encontrou em Jesus, aquela luz tão intensa. Diante daquele encontro, ele ficou cego. E ao entrar na cidade, ele é tratado e curado por um outro apóstolo, Ananias, que o tratou e curou em nome de Jesus. E daí em diante, esse homem, perseguidor dos cristãos, se transforma no maior divulgador da doutrina do Cristo em todos os lugares conhecidos no mundo da época. Ele ia a todos os lugares sobre pedradas, sobre açoites, sobre todas as ameaças, ele não se importava. Ele seguia adiante para levar a palavra de Jesus. Ele se tornou um maior divulgador da palavra de Jesus nos todos os lugares daquele tempo que ele podia chegar. Paulo de Tarso, depois de se chamar antes Saulo, o homem que era do Sinédrio, o conhecedor das leis, todo aquele conhecimento ele empregou em prol do cristianismo, em prol do amor a Jesus, em prol dos cristãos, em todos aqueles que criam em Cristo, todos aqueles que dizem: eu amo a Jesus. Paulo de Tarso nos trouxe muitos ensinamentos também que nós encontramos nas cartas, que ele escrevia toda a igreja que ele fundava, ele mandava cartas para todas as igrejas, e essas cartas se encontram nos evangelhos. São maravilhosas, vale a pena ler todas elas, são muito boas. Nós prosseguindo com Emmanuel, a grande massa de crentes
de todos os matizes nas mais diversas linhas da fé. Todavia, reinam entre eles a grande massa de crentes de todos os matizes, nas mais diversas linhas da fé. Todavia, reinam entre eles a perturbação e a dúvida, porque vivem mergulhados nas interpretações puramente verbalistas da revelação celeste, em gozos fantasistas, em mentiras da hora carnal ou imantados à casca da vida a que se prendem desavisados. No mundo existem muitas pessoas que se dizem crentes de todas as religiões ou denominações religiosas, ou todos os matizes, como diz Emmanuel. No entanto, eles se deixam envolver pela perturbação e pela dúvida. Eles não creem aquela fé transparente, aquela fé profunda, aquela fé que Jesus nos fala quando faz o estudo sobre a fé, que ele nos diz. Kardec, que trabalhou muito, disse: a fé inabalável só é aquela que nós podemos olhar face a face. Podemos dizer, realmente eu creio, aquela fé inabalável. Nós devemos sempre nos lembrar dos bons ensinamentos para nunca duvidar que a palavra de Jesus está nos ensinamentos cristãos, está nos ensinamentos da doutrina espírita, porque a doutrina espírita nada mais é do que o cristianismo redivivo, aquele cristianismo onde foram retirados os véus para que nós pudéssemos conhecer a doutrina do Cristo em toda a sua inteireza, em toda a sua pureza, e não com os véus com que ela foi coberta por muitos séculos. Kardec nos trouxe a doutrina espírita sem os véus. Foi a doutrina cristã sem os véus. Portanto, há muita gente que se deixa perturbar pela dúvida e não tem a fé, aquela fé que remove montanhas. Então, reinam entre eles, diz Emmanuel, a perturbação e a dúvida. Ele não tem uma fé cega, ele tem não uma fé profunda, a fé cega, ele não raciocina. Então, ele tem a fé, mas ao mesmo tempo, ele tem a dúvida, perturbação e dúvida. Então, não é uma fé verdadeira. Porque vivem mergulhados nas interpretações puramente verbalistas da revelação celeste. Ou seja, é uma fé cega. Eles vivem presos à letra e não à ação. A ação que o amor de Deus nos mostra que sem ação a fé não representa nada. Sem a caridade, a fé é morta. Sem frutos, a árvore é morta. Sem a caridade, também nós não podemos levar o amor, porque a caridade é o amor em movimento. E, portanto, como Jesus dizia, a árvore boa dá bons frutos. Assim também, onde há fé, nós teremos bons frutos de quem realmente tem uma fé verdadeira. No entanto, aqueles, diz Emmanuel, que se deixam levar pela perturbação e a dúvida, porque vivem mergulhados nas interpretações puramente verbalistas da revelação celeste, em puramente verbalistas, em gozos fantasistas, em mentiras da hora carnal ou imantados à casca da vida, a que se prendem desavisados. Portanto, eles se deixam levar pelo que vê no mundo. Então, eles não podem encontrar Cristo no mundo, porque o nosso Pai, com Jesus, que nos mostrou esse Pai
amor, pura bondade, pura grandeza. Jesus que nos mostrou esse Pai, ele não está aqui nesse mundo. Nesse mundo estão as coisas do mundo. Portanto, ele disse, vou à frente para lhe procurar e preparar lugar. Jesus foi à frente e ele nos avisou. Portanto, ele não ficou aqui para nos preparar lugar aqui. Mas muitos que dizem viver dentro da religião, dentro da fé ou dentro da crença, simplesmente vivem pelas coisas do mundo. Portanto, Emmanuel arremata dizendo, para eles, a alegria é o interesse imediatista satisfeito e a paz é a sensação passageira de bem-estar. A bem-estar do corpo de carne. Não é da alma, é do corpo. Sem dor alguma, não querem que haja nenhuma dor no caminho, a fim de que possam comer e beber sem impedimento. Essa é a vida, comer, beber, gozar, fruir. Mas e as coisas de Deus? As coisas de Deus, depois que eu envelhecer, eu procuro por elas, alguns dizem. Outros nem isso. Então, nós devemos sempre nos lembrar que as coisas de Deus devem vir em primeiro lugar. Primeiro, Deus e sua justiça. Tudo mais nos será dado por acréscimo depois. E diz Emmanuel, terminando, cai contudo em ti mesmo, sob a bênção de Jesus, e transferindo-te então da inércia para o trabalho incessante, pela tua redenção, observarás surpreendido como a vida é diferente. Que maravilha! Obrigada, Emmanuel, obrigada, Chico Xavier. Então, nós sabemos que, seguindo Jesus, seguindo as lições do Mestre, buscando a nós mesmos através da fé em nosso Pai Celestial, na nossa transformação, como fez o Filho Pródigo, como fez Pedro, como fez Paulo, Maria de Magdala e tantos outros que nos mostraram como se pode sair da lama e chegar aos céus. Como se pode crescer para Deus sem nos sujarmos nas coisas do mundo, ou podermos estar sujos das coisas do mundo e abandonar tudo isso e buscar os caminhos do Senhor. Porque com o Senhor chegaremos aos pés do Altíssimo, dizendo, graças a Deus. Porque só podemos dar graças a Deus nos pés do Altíssimo quando nós nos transformarmos como seguidores fiéis da palavra do Mestre, da vontade do Mestre, da vontade de nosso Pai. Nós somos filhos muito queridos que estamos sendo aguardados para levar a nossa transformação, porque nós não nascemos transformados, nós viemos para a transformação, como todos os que foram citados e muitos mais. No entanto, como diz Emmanuel, no mundo, muitos ainda, e muitos, mesmo seguindo religiões, doutrinas, não se deixam transformar, não se transformam, se envolvem, mas não se entregam. Portanto, vamos nos entregar ao Pai Celestial com todo o amor que temos dentro do nosso coração e dizermos sempre, obrigada, Senhor, porque um dia eu te conheci. Obrigada, Senhor, porque eu creio em ti. Muito obrigada, Senhor. Graças a Deus.